Dispensa a apresentação, professor Alberto. Como diz, é primo, né? Guimarães, é tudo primo. Né? O professor Alberto, professor emérito lá do CBPE, que já trabalha há alguns anos. Eu falei com ele que eu fiz uma escola com ele em 2002, apesar de que ele disse que não era nascido ainda. Né? Há um bom tempo trabalho com a parte aí de magnetismo, colega do professor João, né? De lá. E espero que aproveitem essa palestra. Muito obrigado, Susan. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. E realmente eu sou pesquisador do CBPF e trabalho em magnetismo, especialmente em materiais magnéticos. Mas eu vou fazer uma apresentação bem genérica sobre magnetismo. Vou falar sobre coisas que eu sei e, pior, coisas que eu não sei também. Vocês estão me ouvindo bem? Atrás? Ok. Então vamos começar. O meu roteiro vai ser esse, eu vou dizer em um slide, eu vou contar 3.000 anos de que se sabe sobre o magnetismo, o magnetismo que é necessário para entender a apresentação aqui. Vou falar um pouco sobre a história do magnetismo, um tema sobre o qual eu já estudei tipo, como um hobby. E depois magnetismo do universo, é a parte que eu digo que eu não entendo, mas que eu vou falar algumas coisas. E as aplicações do magnetismo, aí tem um pouco mais a ver com o meu trabalho propriamente, que é material magnético. Bom, por que o magnetismo tem uma aura assim de fascínio, tem algo diferente com o magnetismo? Por quê? Porque vocês vão dizer, bom, por causa da ação à distância. Bom, mas nós conhecemos a gravidade e sabemos que tudo tem peso, os objetos com os quais nós convivemos têm peso, e esse peso tem a ver com a atração da Terra. Mas tem duas coisas diferentes. Primeiro que o peso, a existência do peso é uma coisa que a gente aprende logo que começa a andar e se incorpora à nossa vida como uma coisa banal, que você não para pensar que qualquer objeto você largando ele cai no chão. Isso por um lado. Então, a banalidade do peso, digamos, faz com que a atração da Terra não seja aparente, não pensamos nela. Isso é a primeira razão. A segunda razão é que o ímã, ele tem a atração, nesse sentido é semelhante a objetos que têm massa, mas ele tem a repulsão também. Aí isso é diferente. Isso é diferente. Então, eu tenho aqui dois ímãs e um repele o outro. Isso é uma novidade. Não existe analogia na gravitação. Então, isso é esses dois elementos, uma ação à distância, é uma coisa interessante, curiosa e fascinante por ela mesma, e outra é essa repulsão, que não existe analogia na nossa vida diária. Então, esse fenômeno do magnetismo, ele atrai, bom, tem um monte de coisas, mistificações em torno dele também, mas ele atrai a nossa atenção desde sempre. Eu, pessoalmente, me lembro que eu tinha um brinquedo, que eram dois cachorrinhos, um atrás do outro. Depois ganhei um brinquedo que era uma múmia que saía do sarcófago, etc. Então, as crianças se tomam contato com o magnetismo e, por exemplo, esse aí é a foto de uma criança que se interessou pelo magnetismo e a experiência com o ímã o marcou a vida toda. Quem é esse? Estão espertos, né? Ele é mais conhecido por essa cara na idade madura. E Einstein, ele escreveu isso aí, que ele sentiu um deslumbramento quando ele viu uma bússola. E aí ele escreveu mais, que essa agulha se comportava daquela maneira decidida, não se encaixava de modo nenhum com a natureza dos fatos, que pudesse encontrar um lugar no mundo inconsciente dos conceitos, efeitos ligados por contato direto. Eu ainda me lembro, ou pelo menos acredito que me lembro, que essa experiência deixou uma impressão profunda e duradoura em mim. Algo profundamente escondido devia existir por trás das coisas. Então, as crianças tomam contato com o magnetismo, muitas se interessam. O físico Israel Rabi, ele escreveu o seguinte,
viveu entre 1898 e 1988, ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1944, Rabi, nascido na Europa, mas trabalhou nos Estados Unidos. Ele escreveu assim: os físicos, eu penso que os físicos são os Peter Pan da raça humana. Eles nunca crescem e eles sempre mantêm a sua curiosidade. Na verdade, essa observação vale para qualquer cientista, claro. É verdadeira sobre os físicos, mas vale para qualquer cientista. Ok. Então, o fenômeno do magnetismo. Aí eu vou falar todos os fenômenos que são relevantes para entender o que eu vou dizer em seguida. Eu passo uma corrente num fio, ela gera um campo magnético, ok. O elétron tem um spin, que é uma propriedade análoga a uma propriedade mecânica de rotação. Não é uma coisa, é um efeito quântico, mas é análogo, e ele em torno do elétron existem também campos magnéticos. E finalmente, o magnetismo da matéria, por exemplo, o magnetismo de um ímã, ele está associado às duas coisas, às correntes orbitais dentro do átomo e ao spin do elétron dentro do átomo. Então, na verdade, os elementos que são relevantes para o magnetismo são os elementos que não têm, que têm spins descompensados ou momento orbital descompensados. Então, tipicamente, a série de transição 3D ou a série das terras raras. Ok, então os ímãs são esses objetos que a gente conhece. Aqui está uma imagem de um ímã, um polo norte e polo sul. E o ímã, de alguma maneira, esse momento magnético que tem em cada átomo de ferro, eles se somam, de alguma forma se somam. E o efeito total é o efeito macroscópico, que é sentido à distância, como eu mostrei aqui, dois ímãs, um repelindo o outro, um atraindo o outro. E aqui esse é o ímã sob a forma convencional, comum, que é de ferradura. E o efeito dessa mudança do campo do espaço, de uma propriedade física do espaço em torno do ímã, que é o campo magnético, essa propriedade, ela pode ser visualizada colocando um papel com limalha de ferro, como vocês devem ter visto na escola. Isso aqui é uma imagem obtida por Faraday, que estudou, foi um dos pioneiros no estudo do magnetismo. Ok. O histórico. Há quanto tempo são conhecidos os fenômenos magnéticos? Na verdade, não se pode dizer, não sabe dizer. Mas tem uma dica que é a seguinte: num tablet desses aqui, não esse especialmente aqui, mas num desses tijolinhos de barro que existiam na Mesopotâmia e onde se escrevia com linguagem cuneiforme, etc., num deles, não esse aqui é só para ilustrar, num desses se fala de uma hematita que agarra. E esse tablete, esse tijolinho, foi datado como 2000 a 1500 antes da nossa era. Então, isso garante que o magnetismo era conhecido há 3.000 anos, mas possivelmente, improvavelmente, muito antes disso. Bom, o primeiro tratado sobre o magnetismo, curiosamente, foi uma carta que um cidadão que estava aqui, você não vê bem, aqui é Nutiera, uma cidade perto do Salto da Bota, na Itália. Isso aqui é uma torre dessa região, eu tirei essa foto. E ele escreveu uma carta, ele era um francês, Petrus Peregrinus, esse aposto Peregrinus vinha do fato de ele ter, aparentemente, ido à Terra Santa, aí ganhava esse nome, Peregrinus. Ele escreveu para um amigo na França, discorrendo sobre várias coisas que ele sabia do magnetismo. É um tratado, entre aspas, mas são 5 páginas ou 4 páginas. E ele era provavelmente um engenheiro militar, ele estava no cerco dessa cidade com as tropas de Charles d'Anjou que lutavam contra os muçulmanos. Tinha uma guerra aí, como é que se chamava? Os sarracenos. Pois bem, essa então é chamada a Carta do Ímã, Epístola de Magneto. E nessa Carta do Ímã, ele identifica 2 polos como as regiões onde o campo é mais intenso no ímã. Ele deu nome aos polos, Polo Norte, Polo Sul. Ele descreveu que havia um fenômeno de repulsão e ele descreveu também esse fenômeno que você raspando um pedaço de ferro no ímã, torna esse pedaço de ferro magnetizado. Agora um parênteses, eu esqueci de dizer,
Se vocês quiserem fazer comentários, correções, observações, podem fazer, me interromper a qualquer momento, não tem problema. Ok. Esse Peregrinos, nessa carta dele, também tem uma receita de como fazer um moto perpétuo. Então, é uma mistura de coisas científicas e aspectos não científicos. Não se sabe nada sobre a biografia dele, apenas ele deixou essa contribuição. O primeiro tratado que tem elementos científicos e que tem, inclusive, experimentos projetados e realizados, foi essa obra publicada em 1600 por Gilbert. Ele era um médico e curioso sobre o efeito do magnetismo. A gente tem que se colocar que em 1600 o magnetismo era importante. Nessa época, essa época é o auge, uma época de auge da potência da Inglaterra. É a época da Elizabeth I, vou mostrar agora a figura dela. E ele era médico da rainha e era médico da marinha. Então, na marinha, a bússola é uma ferramenta importante para o comércio inglês. Aqui esse Gilbert escreveu nesse livro o seguinte: uma pequena barra de ferro, a alma da bússola dos marinheiros, esta maravilhosa direcionadora nas viagens marítimas, este dedo de Deus, por assim dizer, aponta o caminho e tornou conhecido todo o círculo da Terra, desconhecido por tantos anos. E mais, nenhum domínio dos mares pelos ingleses, em parte se deve à potência da marinha inglesa e ao uso da bússola. Ele comentou recolheu tudo que se escreveu antes, examinou tudo que se escreveu antes sobre magnetismo. Algumas coisas eram mitos sobre magnetismo. Por exemplo, ele desmente lá a ideia de que o bafo de alho atrapalha o ímã. Ora, o bafo de alho ele é bem desagradável, mas não necessariamente ele é percebido pelo ímã. Então, mas havia esse conceito que os marinheiros que tinham comido alho não deviam chegar perto da bússola. Coisas desse tipo. Então, esse trabalho ele é científico porque a gente Gilbert, aqui é a rainha Elizabeth I, a poderosa rainha, grande rainha da Inglaterra, e aqui é um exemplo de um modelo da Terra que ele fez. Ele fez experimentos, ele cortou um pedaço de magnetita em formato esférico e colocou isso aqui, uma bússola, mostrando como a bússola, ela aqui no Equador ela fica deitada e no polo ela fica, se deixada livremente para rodar, ela fica apontando para o chão, no polo. Então, ele tinha essa atitude experimental e aí realmente é o primeiro tratado científico que a gente pode considerar esse. E ele escreveu isso aqui, essa frase, o livro todo é em latim, como se escrevia na época, e ele disse: o grande ímã ou globo terrestre. Então, foi a primeira pessoa que atribuiu à Terra essa propriedade, de ser um ímã. Ele achava que a Terra era um ímã porque a Terra era feita de magnetita. Ou pelo menos a magnetita presente na Terra. Isso aqui é um pedaço de magnetita. Aqui é um parafuso, e vocês veem. Ups! Está muito vagabundo isso aqui, né? Estava aqui, mas agarra muito pouco, não é muito forte. Passei pesado, mas não agarra muito, veja aí. Bom, então esse foi essa junção de alguma coisa que se passa numa escala, digamos, planetária da Terra, e com um objeto que temos sobre a mesa, por exemplo, uma bússola. Isso é um salto importante conceitual. E tem um físico inglês, eu trouxe uma citação, mas não estou achando essa. Ele disse que esse é o experimento de física mais importante que tem, a ação do campo da Terra sobre a bússola. É muito importante. Bom, Gilbert usou a força magnética, a atração magnética, além do que ela poderia dar, porque ele achou que os planetas entre si, o Sol e a Terra, etc.,
eram mantidos em órbitas pela atração magnética, naturalmente que não é verdade. Bom, de um lado, esse foi o conhecimento sobre o magnetismo. Mas o conhecimento sobre o magnetismo ele se desenvolveu paralelamente ao conhecimento sobre a eletricidade. Aqui, vocês veem uma raia que existe no Mediterrâneo. Ela é uma raia elétrica, tem esse nome científico, torpedo nobiliana. Torpedo de torpor, porque ela deixa a pessoa com a mão dormente, por exemplo. Então, torpedo tem a ver com torpor. E os médicos gregos e romanos usavam o choque elétrico dessa raia que teria propriedades curativas. E, naturalmente, se conhecia o fato de que um material dielétrico atritado e outro material atritado, ele induzia cargas num outro e havia atração. Então, se conhecia a atração elétrica, mas até Gilbert não se sabia bem se eram duas coisas diferentes ou era uma mesma coisa. Então, isso aqui é um mosaico em Pompeia, do século I da nossa época. Bom, então, outros choques elétricos e o conhecimento dos fenômenos atmosféricos. Fenômenos atmosféricos eram conhecidos, raio, trovão, etc., mas não se sabia a origem elétrica deles. Isso foi muito mais tarde que foi determinado. Pois bem, eletricidade e magnetismo eram duas forças, às vezes se confundiam, mas quando chegamos ao século XIX, o famoso experimento de Hans Christian Ørsted, um dinamarquês, em 1820, isso aqui é uma pilha elétrica, ele está passando corrente elétrica por um fio e aqui é uma bússola. E ele fez esse experimento que todo mundo já fez na escola, que é passar uma corrente elétrica perto de uma bússola e mover a agulha da bússola. Então, o fenômeno elétrico, a condutividade elétrica, a corrente elétrica, tinham um efeito magnético, gerava um campo magnético que interagia com a agulha da bússola. Isso, então, foi a unificação de duas fenomenologias que eram conhecidas e andavam separadas, a fenomenologia do magnetismo e a da eletricidade. Aí, um francês, a partir daí, o francês André Ampère, ele usou essa ideia da relação entre a eletricidade e o magnetismo para dizer que o magnetismo da matéria vinha de correntes que circulavam dentro da matéria, correntes chamadas amperianas. Isso é uma certa verdade, até um certo ponto. Né? Por exemplo, se o elétron, nessa imagem simples, girando em torno do núcleo, ele é uma corrente, tem um movimento orbital, e isso tem um momento magnético orbital. Parte do magnetismo no ferro vem desse momento orbital, dos elementos em geral, vem desse movimento orbital. Em continuação, esse estudo sobre a unificação entre a eletricidade e o magnetismo, o passo seguinte é de um físico inglês, nascido no século XVIII, e Michael Faraday, então, ele abriu um campo muito mais amplo para o magnetismo. Ele é o descobridor da indução magnética, descobridor do transformador, descobridor do motor elétrico, descobridor do gerador elétrico, etc. Então, todos os equipamentos elétricos ou eletromecânicos que a gente conhece, praticamente foram inventados por Michael Faraday. Como vocês sabem, não tinha educação universitária, era um amador, um autodidata excepcional, um gênio. Ali é a imagem de um transformador, o primeiro transformador que ele realizou. Pois bem, desculpe. Agora vamos dar de escala. Esse fenômeno do magnetismo, ele tem esse aspecto interessante de ele existir em muitas escalas. Ele existe não só na Terra, não só dentro do pedaço de ferro, mas ele existe em várias escalas. Por exemplo, aqui eu botei uma escala em metros. Então, um ímã está na faixa de 10 a menos 1 metros, tipicamente. O elétron são 10 a menos 15 metros. Além do elétron, outras partículas têm momento magnético também, mas o elétron é a mais importante do ponto de vista do magnetismo da matéria. Então, tem a Terra, conforme Gilbert esclareceu, 10 a 6 metros, e galáxias também. Isso aqui é um mapeamento de uma galáxia, que eu não sei qual é, talvez vocês saibam, mostrando regiões de isocampo, de mesmo campo.
dentro de uma galáxia. Aparentemente, até, eu já li referências que dizem que a forma dos braços das galáxias tem a ver com a presença de campos anteriores que surgiram depois do Big Bang. Uma pergunta. Diga. Estou botando que está se concentrando em certos lugares. Lá não está agindo a força magnética ou não? Não sei exatamente, eu não sei explicar isso. Eu sei que essas regiões são regiões de mesmo campo. Aqui, aparentemente, um campo mais intenso e à medida que você vai se afastando do núcleo, os campos estão menos intensos. Aqui tem uma região de campo intenso. Eu não saberia explicar exatamente o que está havendo aqui. Aparentemente, os braços da galáxia estão seguindo esse campo aí. Exato. Então existe na literatura que eu li, que não é uma literatura especializada sobre essa matéria, essa ideia de que a forma dos braços tem a ver com campos primários que se encontravam depois do Big Bang e que persistiram depois. Bom, então isso é uma escala, tem várias escalas de metro. Outra maneira de considerar a presença do magnetismo em várias escalas é o fato de haver vários fenômenos aos quais a gente associa valores de campo magnético diferentes. Por exemplo, na Terra tem um campo da ordem 10 a menos 4 Tesla. A atividade do coração, ela gera um campo magnético também, que é muito menor, 10 a menos 8 Tesla, e é o campo também médio encontrado no espaço, na Via Láctea. A atividade do cérebro também, você pode fazer um estudo a partir do campo magnético que é gerado pela atividade elétrica no cérebro também, que é muito pequena. E subindo a escala, tem o campo em manchas solares, ou nessas estrelas tipo AP, que é de 1 Tesla, os anãs brancas 10 a 4 Tesla, estrelas de nêutron 10 a 8 Tesla, e finalmente essas magnetais, que são, creio também, estrelas de nêutrons de um tipo especial, 10 a 15 Tesla. É muita coisa, 10 a 15 Tesla é muita coisa. Num eletroímã supercondutor, você produz, digamos, 50 Tesla no laboratório, no máximo. Aqui, nós estamos falando de 10 a 15 Tesla, é um campo espetacular. Bom, no Sol também os fenômenos magnéticos foram estudados, especialmente aqui é uma sequência de anos mostrando os ciclos solares, e cada pontinho preto desse é uma posição de uma mancha solar. Então, com o tempo, as manchas solares que são criadas, elas vão aparecendo mais e mais perto do equador solar, e esse ciclo é um ciclo de 11 anos, que, como vocês sabem, tem uma importância na atividade humana aqui na Terra, porque a variação da atividade do Sol interfere com as comunicações na Terra aqui. E o Sol tem esse efeito, depois de um ciclo, ele inverte a sua polaridade. Então aqui está uma imagem de uma mancha solar, e aqui uma visão do eclipse que sugere alguma coisa parecida com as linhas de campo que seriam atribuídas ou associadas a esse campo. Ok, a origem do campo da Terra. O campo da Terra, como eu disse, Gilbert achava que eram os minerais magnéticos na Terra que eram responsáveis pelo momento magnético e pelo campo gerado pela Terra, mas na verdade isso não é fato. O campo magnético da Terra ele é gerado por movimentos no núcleo da Terra, movimentos de convecção e que representam correntes. Então, o campo da Terra é mais parecido com o campo de um eletroímã, é uma corrente que está gerando o momento magnético e, portanto, o campo magnético sentido pela bússola. Aqui é uma mistura porque a Terra gira e a convecção faz se mover essas partículas carregadas dentro do núcleo da Terra, e então isso é uma convecção, são movimentos complexos e não descritos, dificilmente descritos, porque eles têm um elemento aleatório. Bom,
O Sol, vocês sabem que emite partículas carregadas, especialmente prótons e elétrons, e essas partículas carregadas, quando se aproximam da Terra, elas são desviadas pela linha de campo da Terra. A linha de campo da Terra, elas, de certo modo, blindam as partículas que incidem, e há uma polêmica sobre o efeito que se teve no surgimento da vida na Terra, porque, de alguma maneira, a Terra está protegida de algum tipo dos tipos de radiação que são emitidos pelo Sol. Então, um planeta sem campo magnético, por exemplo, um planeta cujo núcleo é frio e, portanto, não existiria essa convecção nas camadas internas, ele não tem, como é o caso de Marte. Marte não tem campo magnético expressivo, a Lua também não tem, e, portanto, o desenvolvimento da vida, ou mesmo a sobrevivência da vida num planeta, isso tem uma relevância grande também, porque uma missão para Marte é uma missão com pessoas, né? Seria uma missão que teria que viajar pelo espaço num período longo, sujeito a tempestades solares e, portanto, situações que ocorrem de grande incidência de partículas. Isso seria prejudicial à saúde dos astronautas, evidentemente. Mesma coisa na Lua. Uma estação na Lua teria que ter uma blindagem para dar conta disso. Bom, então, outro efeito atribuído a essa atmosfera, ao campo magnético, é que, como ele blinda essas partículas, no caso de Marte, teriam contribuído para arrastar a atmosfera de Marte. Então, a atmosfera de Marte se perdeu, é mais rarefeita, em parte, porque o campo magnético não protegeu o planeta desse arrasto. Bom, o efeito das partículas, quando elas batem no alto da atmosfera terrestre, há uma reação, eles excitam os átomos dos gases lá, e eles emitem luz, e isso está na origem da aurora boreal, que não existe apenas na Terra, que no caso de Saturno é visível com essa mesma distribuição. É em torno dessa região, essa região é a região do campo magnético do polo, então é perto do polo que as partículas se concentram, elas viajam pelas linhas de campo e se concentram aí. Então, por exemplo, aqui mostra que Saturno também tem a aurora boreal e a aurora austral. Ok. Bom, o campo magnético da Terra, ele não é o mesmo em todos os locais, ele muda. Aqui é um gráfico do ano 2000, mostrando o que se chama da anomalia do Atlântico Sul. Alguma coisa acontece aqui no Rio de Janeiro que torna o campo mínimo. E o fato de aqui ter um campo mínimo, aqui é um polo, aqui é outro polo. O fato de existir um campo mínimo tem uma relevância aqui. Eu acho que nós aqui no nível da Terra não temos, não estamos afetados. Mas existe uma relevância, eu não trouxe essa figura, mas há uma figura mostrando que quando os satélites artificiais passam por essa região, a probabilidade deles terem ruído na transmissão de rádio é muito maior. Então tem uma superposição, eu tinha essa imagem, tem uma superposição do ruído detectado com o mapa, onde vocês veem que aqui tudo é tudo escuro, porque aqui o ruído é mais intenso. Então, essa anomalia se deve ao fato de que essa camada ionizada que se forma pelas partículas que são capturadas, essa camada ionizada, ela tem um ângulo com eixo de rotação da Terra, então de alguma maneira ela se aproxima da Terra e protege menos essa região. Então, isso aqui são regiões de isocampo, né, de mesmo campo, que são levantadas, e isso varia anualmente um pouquinho. Imagine que nós estamos aqui isso aqui é o fundo do Oceano Atlântico, e nós estamos diante do deslocamento das massas dos continentes. E aí vai acontecer, vocês conhecem esse fenômeno, à medida que os continentes se afastam,
Aqui tem uma região de rocha fundida, e essa rocha sobe e se resfria. Então, à medida que eu me afasto, eu tenho várias regiões que resfriaram em tempos diferentes. Então, nessas regiões que resfriaram em tempos diferentes, se encontrou um efeito importante, que é o fato de que as partículas magnéticas presentes na rocha, elas ficaram alinhadas com o campo que atuava naquele momento no qual se cristalizou, se solidificou aquela rocha. Então, o resultado final é que nessas rochas existe um padrão de campo, magnetização num sentido, e a faixa seguinte, magnetização no sentido oposto. Isso aí demonstrou que o campo da Terra muda de direção. Então, esses dados, esses registros na rocha, mostram que nos últimos 6 milhões de anos, mais ou menos a cada 300 mil anos, os polos inverteram. Isso resulta de um movimento complexo, como eu me referi antes, dentro do núcleo da Terra. Os polos começam a andar e daqui a pouco o polo norte chega no sul, e isso tem repercussão, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui, por exemplo, mostra como tem andado o Polo Norte. Em 1900 ele estava nessa região aqui do Canadá. Em 2020 ele vai estar aqui no meio do mar, próximo ao Polo Norte geográfico. Está se aproximando do Polo Norte geográfico e vai continuar andando. Se avalia que a próxima inversão de campo deverá ocorrer mais ou menos em 4 mil anos. Em 4 mil anos, essa região aqui vai passar a ser Polo Sul magnético. Aqui é a Groenlândia, vocês estão vendo. Aqui é o Canadá e aqui é a Groenlândia. Bom, como não poderia deixar de ser, o campo magnético da Terra é parte da ecologia dentro da qual se surgiram os seres vivos. Então, de uma maneira ou de outra, seres vivos que podem interagir com o campo magnético desenvolveram uma vantagem competitiva. Isso foi dramaticamente demonstrado no século passado, quando foram detectados, na década de 1970, creio, a presença de cristais de magnetita no interior de bactérias. Isso parecia uma grande novidade, depois se viu que vários seres vivos têm partículas magnéticas. Essas bactérias, elas formam esses cristais, nanocristais de magnetita. Eles formam, isso aqui vira um ímã, de tal modo que a bactéria, ela tem um flagelo, ela nada movendo o flagelo, mas ela se orienta segundo a linha de campo. Ela não tem possibilidade de fugir à orientação da linha de campo. Então ocorre que as bactérias do hemisfério sul, elas têm na cabeça, digamos, um polo norte, e na cauda um polo sul, e as do hemisfério sul o contrário. Por que isso? Há uma vantagem competitiva para as bactérias que nadam para o fundo, porque essas bactérias, elas fogem do oxigênio da superfície. Então, as bactérias que sobrevivem no sul, elas têm uma polaridade, e as bactérias que sobrevivem no norte têm outra polaridade. Então, isso tem um valor para a sobrevivência dessas bactérias. Mas, a partir desse estudo das bactérias, se encontrou que esse fenômeno era muito mais amplo. Hoje há uma lista de seres vivos que fazem uso da magnetização, do campo magnético, para se orientar e para se localizar, as duas coisas. E o exemplo mais notável e que tem mais estudos na literatura são os pombos. Os pombos, sabe-se há muito tempo que eles têm uma capacidade de voltar ao ninho quando abandonados a centenas de quilômetros de distância. Há um conjunto de mecanismos que os pombos usam para se orientar. Mas, entre eles,
existe a orientação magnética. Parece que a orientação magnética é acessória, mas ela existe. Então tem experimentos, por exemplo, em que se deixa um pombo voar com o ímã preso na cabeça. E ele não se encontra, ele não encontra a sua casa sob efeito desse ímã. E outros, o pombo ele usa a luz do sol, ele usa cheiro, vento, várias coisas. E também quando o céu está encoberto, etc., ele usa a orientação magnética. Muitos peixes usam isso. E, naturalmente, no caso das aves, há casos em que as aves viajam 10 mil quilômetros. Tem insetos também. Uma borboleta que sai do Canadá, ela viaja 10 mil quilômetros, mais ou menos. E ela também se orienta magneticamente. Então, foram encontradas partículas magnéticas em bactérias, formigas, abelhas, tudo. E sempre há uma polêmica sobre qual a importância relativa para elas, para esses animais, e segundo, qual o mecanismo através do qual o torque que o campo exerce sobre o ímã no animal é transmitido para os nervos dele, digamos, e gera uma conduta, etc. Aliás, no CBPF existe um grupo que estuda há algumas décadas esse magnetismo das bactérias e dos animais em geral. Se vocês quiserem mais esclarecimento, lá nós temos colegas que trabalham nisso. Bom, aplicações do magnetismo. A primeira aplicação foi a bússola. Mas, como eu disse, o trabalho de Faraday gerou muitas aplicações que hoje estão incorporadas à vida de nós todos, aí, motores elétricos, transformadores, ferrofluidos, que são suspensões de partículas magnéticas. Aqui é uma aplicação, a medicina de um efeito de um campo magnético aplicado ao cérebro tem uma contribuição para, creio que é para epilepsia, situações de epilepsia. O campo magnético gerado pelo coração, ele pode dar informações em diagnóstico. O cérebro, idem. A tomografia por ressonância magnética, que é uma ferramenta importantíssima para diagnóstico, ela usa um campo magnético aplicado e usa a propriedade magnética do próton. Então, a tomografia por ressonância magnética, ela gera mapas de concentração de prótons. Então, os prótons são principalmente no corpo humano, concentrados nas regiões onde tem água, prótons d'água. E então, como eles, onde eles se situam e como que eles interagem, etc. Isso é uma grande aplicação do magnetismo, a tomografia. E, finalmente, a gravação magnética. A gravação magnética, desse conjunto de aplicações, se nós excluirmos todos os motores, que são parte da vida de todo mundo, mas que hoje em dia não representam, digamos, muita novidade, digamos assim, não se desenvolvem com uma velocidade como se desenvolve essa última aplicação, a qual eu vou dedicar algumas transparências, vou mostrar para vocês. Bom, então a bússola o registro são de que no primeiro século da nossa era ela foi usada e inventada na China. Os árabes talvez tenham usado isso no século XI da nossa era. E tem um tratado chinês do século XI também. E é notável isso porque do século I da nossa era até aqui o século XII, a Europa não conhecia a bússola. Então a bússola chegou na Europa atrasada. Na época, as invenções importantes, a imprensa, a pólvora e a bússola, como a gente aprende na escola, surgiram na China. Bom, aqui está um exemplo que vocês não vão conseguir ler. Aqui diz os vários dispositivos, vários componentes de um automóvel moderno que tem ou materiais que são magnéticos ou materiais que têm propriedades magnéticas específicas. Tem o material magnético, ele em geral é classificado pelos físicos como materiais duros magneticamente. Eles reagem à mudança da sua magnetização.
E também existem os materiais macios magneticamente, os que reagem facilmente. Esses macios são usados em blindagens e outras aplicações. Os duros são usados em ímãs. Então, todos os tipos de materiais que estão referidos aqui nessa figura, eles têm uma propriedade magnética específica para determinada função. Então, um carro moderno tem essa metalurgia complexa do ponto de vista da propriedade magnética. A gravação magnética propriamente, ela foi uma invenção de um dinamarquês. Isso aqui é um cilindro onde tem um fio de aço que se enrola. Isso é parecido com gravadores de fio que existiram há mais de 50 anos atrás. E esse senhor Valdemar Poulsen, ele trabalhava na companhia telefônica e ele tinha uma missão de que as conversas telefônicas pudessem ser gravadas a partir da magnetização de um fio. Um microfone, o fio passava por um microfone, o fio ao passar, o microfone com o movimento, com o som, ele vibrava lá uma folha de metal, e isso induzia uma corrente que magnetizava o fio. Então, para escutar, ao contrário, passava-se o fio no mesmo dispositivo e ele fazia vibrar esse diafragma e se podia escutar a mensagem. A ideia era ambiciosa. Ele, na verdade, ele queria construir uma secretária eletrônica ou elétrica. E, naturalmente, não teve êxito, mas é considerado o inventor da gravação magnética. Bom, a gravação magnética que nós conhecemos, vocês todos conhecem, ela está associada aos discos rígidos. Aqui eu trouxe um disco que já morreu, para vocês olharem. O disco rígido, isso aqui, ele é redondo e ele tem regiões, hoje em dia, que são gravadas ou para cima ou para baixo. Isso aqui são bits, 1 e 0, um é gravado para cima, outro é gravado para baixo. Isso aqui é uma cabeça de leitura, cabeça gravadora. Isso aqui é uma cabeça de leitura. Então, os discos rígidos antigos, eles eram gravados tangencialmente, mais de 15 anos para cá, os discos todos que a gente usa são assim, eles são gravados perpendicularmente. Aqui também é uma mesma imagem. Nesse exemplo que eu tenho aí para vocês olharem, são vários, o que chama disco rígido, na verdade, é uma superposição de vários disquinhos e são acessados ao mesmo tempo. Pois bem, esses dados aqui talvez tenham superado já, que entre a cabeça do disco, a cabeça leitora e o disco existe uma região, uma separação 5.000 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Isso aqui é um fio de cabelo. Então, vocês imaginam como a sala onde se monta disco rígido tem que ser uma sala super limpa, porque caindo um grão de poeira aí inutiliza o disco rígido. Aqui é uma transparência que também já está superada. Um bit, em 2002, ele era gravado numa região de 50 nanômetros, 50 bildionésios do metro por 400. Em 2012, isso já tinha passado para 4 por 4. Quer dizer, isso quer dizer que a região onde se pode gravar um bit, ela foi diminuindo, e ela foi diminuindo dramaticamente. Essa tecnologia dos discos rígidos é uma tecnologia que avançou muito desde que eles foram descobertos. Embora os discos rígidos continuem tendo um problema, que abaixo de um tamanho de bit, o bit deixa de ser estável. Uma partícula muito pequena, ela não é estável termicamente. O momento dela salta de um lado para o outro, num fenômeno chamado superparamagnetismo. Então, eu vou diminuindo o tamanho do bit, mas eu tenho que manter um bit que dure gravado 10 anos. Esse é o critério da indústria. Ele precisa continuar gravado ali por 10 anos. Se eu diminuo muito, ele é afetado pela temperatura e ele fica saltando de um lado para o outro desse fenômeno do superparamagnetismo. Então, primeiro, o disco rígido tem essa instabilidade intrínseca à existência do bit pequeno, e tem ainda uma tecnologia eletromecânica. Eles são usados
tem um motor, etc. Tudo isso, nada disso combina com a eletrônica moderna, mas eles são o refinamento de 60 anos de tecnologia. Então eles não são ainda, não tem um substituto para a finalidade de gravar informação em grande quantidade. Nos computadores já existe outra tecnologia que não tem movimento, que são os discos SSD. Ok. Então a gravação magnética, vejam bem, coisa notável. O primeiro disco é de 1956. Você tinha que ser um halterofilista para carregar esse disco. Foi uma invenção da IBM que foi liberada em 1956. Aqui esse sujeito está segurando um disco rígido, digamos, segunda geração, mais ou menos o tamanho desse aí. E aqui tem um outro, da tamanho de um dedo, largura de um dedo. Então os discos rígidos foram reduzidos de tamanho e dramaticamente aumentando a densidade por área. O primeiro disco rígido, ele tinha 10 a menos 6 gigabits por polegada quadrada e hoje eles têm 10 a 3. Então de 10 a menos 6 a 10 a 3 é um fator de 10 a 9. Então em 60 anos os discos rígidos avançaram um fator 10 a 9. Isso acontece com as tecnologias maduras. Em geral, assim, uma tecnologia ela vai se refinando, surge uma outra tecnologia que no início não funciona muito bem e acaba superando essa. Provavelmente os discos rígidos vão ser substituídos também dessa maneira. Mas são uma tecnologia que atingiu um refinamento extraordinário. Aqui é o custo de um gigabyte. Em 1980, ele custava $100 mil um gigabyte. Agora, em 2010, um gigabyte custa 10 centavos de dólar. Então, ao lado da diminuição da área do bit, tem um aspecto também ficou muito mais barato um disco rígido, ficou muito mais barato uma memória magnética. Bom, para discutir o que acarretou esse desenvolvimento, esse e outros desenvolvimentos acarretaram uma explosão da informação. A informação gerada hoje, sob várias formas, ela de ano para ano aumenta muito. Então, vamos usar aqui, recordar aqui, 1 byte são 8 bits, 1 kilobyte, 1000 bytes, 1 megabyte é 1 milhão, gigabyte é bilhão, terabyte 10 a 12, petabyte, blá 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 blá, eu vou usar esse que vai aparecer depois, zettabyte, 10 a 21, 10 com 21 zeros. Então, a quantidade de informação gerada hoje, no ano de 2019, prevista, é 8,6, esse númerozinho aqui, 8,6 com 21 zeros, 8,6 zettabytes de informação. É muita informação. Isso, como avaliar isso? Aqui eu fiz um quadro, uma página escrita, da ordem de kilobytes, toda obra de Shakespeare, 5 megabytes. Um disco rígido hoje em dia, 1 terabyte, 10 a 12. 10 terabytes, todo o texto da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que é a maior biblioteca do mundo. Não as imagens, todo o texto. 10 terabytes, você pode comprar um disco de 1 terabyte, 10 terabytes você teria a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. 8,6 zettabytes, como eu mostrei aqui, informação produzida em 2019. 40 zettabytes, informação contida nos centros de dados na nuvem, em 2019. São 40 zettabytes, 40 vezes 10 a 21 bytes. Isso é um indicativo dessa chamada explosão da informação. Isso é guardado sob a forma, 80% sob a forma de HD, 10% sob a forma de fita magnética e o resto, mais 10% sob outras formas. Então aqui vocês veem que nas fontes, nos grandes centros onde os dados são nossos dados de todo mundo, abobrinhas que você escreve no Facebook, tudo é guardado aqui. Então, essa memória magnética, ela representa hoje
se você juntar todos os centros onde os dados são armazenados, você teria, juntá-los todos num país, esse país seria o 5º consumidor de eletricidade do mundo. O Brasil é a 8ª potência do mundo. Então, esse país gastaria mais eletricidade do que o Brasil. Esse país dos centros de dados. Distribui fofoca e spam. Fofoca e spam também fazem parte. Desperdício de energia. Bom, então aqui está um exemplo do que consta nessa datasfera, como diz aqui. Então, no ano de 2019, eu falei que seriam gerados 8,6 zettabytes, mas existe guardado nesse centro 40 zettabytes. 40 vezes 10 a 21 bytes. Isso aqui é a imagem de um desses centros. Esse é um grande centro. Parece que o maior do mundo é um na China. Essa é uma imagem desse centro. Isso aqui são discos rígidos e fitas magnéticas, principalmente. Bom, agora vejam isso aqui. Tráfego na internet. Olha que coisa curiosa. Na internet, em um minuto são 188 milhões de e-mails são enviados em um minuto. Mensagens, SMS e WhatsApp, 41 milhões de mensagens por minuto. Inclusive as do Moro, estou aqui. Aqui, música, streaming de música, 40 assinaturas. Enfim, Netflix, 694 mil horas observadas. Enfim, Facebook, 1 milhão de login nesse YouTube, 4,5 milhões de vídeos vistos em um minuto. Então, é uma coisa extraordinária. A cada uma desses aplicativos aqui e funções aqui, está associado um movimento extraordinário de dados que caracterizam a explosão da informação hoje. Bom, e também você pode comparar aqui no Google, busca no Google, 3,8 milhões de buscas são feitas no minuto. Aqui, ano passado, eram 3,7 milhões de buscas no Google. Bom, então eu vou concluir como a aplicação do magnetismo. O magnetismo deu condições a informação, essa era da informação, e dão suporte para a explosão da informação. Então, o que significa a imaginação? É difícil imaginar o que são esses 10 a 21 bytes, se a gente viu que uma página escrita são 1 ou 2 kilobytes. O que significa essa quantidade de informação? Então, eu fiz uma conta. Eu peguei essa quantidade de informação e vi a quantidade de informação que eu posso guardar num DVD, que é 5 GB. Ok? Então, fazendo essa conta, dá a altura dessa pilha aqui de DVDs. Qual é a altura dessa pilha? Essa pilha é 5 vezes maior do que a distância da Terra à Lua. A informação gerada num ano seria contida numa pilha 5 vezes a distância daqui à Lua. Impressionante. Supondo que um DVD tem 1,2 milímetros de espessura e tem 4 ou 5 GB. É muita abobrinha, né? Você escreve tudo. Isso aqui tem todos os experimentos científicos que geram, os grandes experimentos científicos geram um volume extraordinário no CERN, na astronomia geram um volume extraordinário. Os bancos, a informação de todos os bancos, imposto de renda, todas as indústrias do mundo. Nada demais. Então, finalmente, com isso, essa informação gerada, 90 e tantos % dessa informação está sob a forma magnética. Isso, o restinho que fica, são informações sob a forma de filmes e todas as revistas do mundo, todos os livros do mundo ficam numa fração pequena desse conjunto aqui. Bom, então, concluindo, magnetismo, inicialmente apenas um fenômeno intrigante, hoje
a base para o registro de toda a memória da humanidade. Eu agradeço a atenção e tenho umas sugestões para a leitura. Muito obrigado.